Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, eu sou o professor de história de vocês. Eu sou um homem negro, tenho cabelo preto, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, uso aparelho nos dentes, estou sentado vestindo uma camisa branca, em um ambiente em que atrás de mim existem vários logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e da Secretaria de Educação, com destaque para as palavras caminho da educação. E são esses caminhos da educação que a gente vai travar e vão nos levar até a Era Vargas, que é o tema da nossa aula de hoje, a Era Vargas. A gente vai falar sobre o governo desse camarada aí que está na tela, o Getúlio Vargas, um sujeito que é um dos personagens mais importantes da história política do Brasil. Foi golpista, foi ditador, foi eleito democraticamente, ficou no poder mais tempo do que qualquer outro, só saiu quando atentou contra a própria vida. Uma trajetória muito longa, tão longa que a gente vai começar a falar dele nessa aula e só vai terminar na próxima, porque há muitas reviravoltas. Na tela vocês também têm o meu nome, Danilo Fé, professor de História, o colégio onde eu trabalho, que é a Escola Municipal Jonatas Teles de Carvalho, e o meu e-mail, que é a ferramenta de comunicação e de troca entre a gente, né? Que é o danilo.silva@ceduc.feiradesantana.ba.gov.br. Então, vamos caminhando, vamos caminhando. Bem, para entender essa era Vargas, é importante a gente ter em mente alguns processos históricos. O primeiro é a crise de 29, eu expliquei para vocês lembram, que é quando a Bolsa de Valores de Nova York ela entra em colapso e, com isso, ela puxa toda a economia mundial à bancarrota. E, após isso, as pessoas começam a se questionar se não estaria na hora do Estado ter um papel de um protagonismo maior na economia e não deixar a economia solta, mas que o Estado deveria ser um agente econômico, movendo a economia quando ela estivesse fragilizada. A gente viu a Segunda Guerra Mundial, né, que foi aquele confrontamento em que a Alemanha tentou dominar a Europa junto com Itália e Japão, e foi contida por uma grande frente de países, inclusive o Brasil, e a gente viu o fascismo, que era aquele pensamento político que marcou várias nações durante a década de 20, que era aquele teor nacionalista, autoritário, do culto à personalidade, da defesa suprema do líder. E essas coisas todas já estão na memória de vocês. Hoje, elas vão ser necessárias para que a gente entenda o caminho de nossa aula, né? A gente vai falar sobre a Revolução de 30, vamos falar sobre o primeiro Getúlio Vargas, né? Que é quando ele é um presidente em um governo provisório, depois quando ele tem um governo legítimo na mão, depois quando ele dá um golpe e implanta o Estado Novo. Aí vocês veem a complexidade desse personagem histórico, né? Eu estou atribuindo a ele três momentos de exercício da presidência. E ainda tem um quarto, que, como eu falei, vai ser o tema de uma próxima aula nossa. Mas tudo bem. Por onde eu começo essa história? Por onde é que a gente pode começar a falar de Getúlio Vargas? Com certeza é relembrando a Revolução de 1930. Bem, o presidente, ele era o Washington Luiz, e ele tentava fazer um governo modernizador do Brasil. Ele tinha uma visão um tanto quanto liberal, e ele passa a ter algumas dificuldades com os cafeicultores, que naquele contexto ainda eram personagens fortes da política brasileira. Bem,
E aí, em 1930, você tinha uma série de crises na elite brasileira. Você tinha vários personagens disputando e uma eleição marcada para 30, em que você tinha basicamente dois candidatos. Você tinha Júlio Prestes de um lado e Getúlio Vargas como candidato pelo outro lado. O Júlio Prestes, ele ganha a eleição. Só que o Getúlio Vargas questiona isso. E o questionamento aumenta mais ainda depois do assassinato do João Pessoa, que era o vice-presidente na chapa dele. Movido por isso, há um colapso no Brasil e a Revolução. Getúlio Vargas lidera um movimento que vai até o Rio de Janeiro, onde era a capital, e toma o poder. Não reconhece a vitória do Júlio Prestes e ele, Getúlio, assume como presidente provisório do Brasil. Isso em 1930. Vocês veem aí a foto, uma foto clássica, né, de ele, que era um político gaúcho, chegando a cavalo no Rio de Janeiro para tomar o poder, amarrando o cavalo dele e se preparando para assumir a presidência do Brasil. Esse é o primeiro movimento do Getúlio Vargas. Bem, aí ele se torna presidente do Brasil. Não um presidente eleito, né? Mas o líder de um governo provisório. Provisório que não é nada provisório. Ele fica 4 anos no poder, de 1930 até 1934, governando o Brasil, com esse nome de governo provisório. Bem, esse governo do Getúlio, ele começa a mostrar a força política que ele tinha e a capacidade que ele tinha de lidar com vários interesses. Como eu falei mais cedo, a elite brasileira estava toda dividida, haviam vários grupos tentando saber quem ia ter poder, cafeicultores, classe médias, uns setores da burguesia industrial, você tinha o exército também como elemento muito forte, todo mundo disputando poder. E o Getúlio Vargas, ele se apresentava como um grande mediador, uma pessoa que se sentava com todas essas forças e construía acordos. E isso vai dando a ele cada vez mais destaque. Ele vai começando a construir em torno de si a aura da lenda, a lenda Getúlio Vargas, aquele que consegue unir as pessoas. Bem, na economia, ele sabiamente tenta agradar os cafeicultores, que estavam principalmente em São Paulo. Ele começa a promover estímulos para que esses cafeicultores voltassem a ter lucros. E começa a principiar um projeto de industrialização para o Brasil, um projeto de industrialização tocado principalmente pelo Estado. A gente vai falar mais disso, porque aí começa. Bem, então, economicamente, esses são os dois primeiros pilares desse governo provisório do Getúlio. O apoio aos cafeicultores de São Paulo e essa tentativa de industrialização. Só que, ao apoiar e ao fortalecer os cafeicultores, o Getúlio Vargas ele acaba fortalecendo um grupo que depois iria se levantar contra ele, que era os cafeicultores paulistas. O que acontece? Acontece que o pessoal do café eles vão ganhando cada vez mais e, empoderados que estavam, eles começam a se questionar se não estava a hora do poder retornar a São Paulo, sair da mão desse gaúcho e voltar para a mão dos políticos de São Paulo. E incomodava também, principalmente a eles, a enrolação do Getúlio em convocar as eleições. Porque, como eu estou colocando, o Getúlio ele estava num governo provisório, só que ele se recusava a convocar eleições.
E aí o que acontece? Acontece que em 1932 eclode em São Paulo a chamada Revolução Constitucionalista. O que é que a Revolução Constitucionalista exigia? Exigia que Getúlio Vargas fizesse uma Constituição, redemocratizasse o Brasil. E São Paulo cria um exército e se levanta contra o governo brasileiro. Há uma guerra civil no Brasil. Essa guerra civil, São Paulo é derrotada, mas o Getúlio Vargas ele acaba tendo que ceder e ele, de fato, convoca a Constituição em 1934. Ele convoca a Constituição para o Brasil. E essa Constituição ela é muito importante. Por quê? Porque ela é importante. Primeiro, porque ela estabelece o voto secreto e o voto feminino. E estabelece também a existência de uma justiça eleitoral. Bem, também o Getúlio Vargas ele cria uma série de leis que vão começar a regular as relações de trabalho no Brasil, a determinar como seria a relação do trabalhador com o patrão. E ele cria, inclusive, uma justiça do trabalho, que deveria ser um órgão da justiça que deveria julgar as querelas, as confusões que houvessem entre patrões e empregados. Bem, e aí essa Constituição também dizia que deveria haver uma eleição que definiria o presidente provisório do Brasil, uma eleição indireta. Eleição indireta é aquela eleição que é feita pelos deputados, não pelo povo. E a eleição é feita e o Getúlio Vargas ele é eleito presidente do Brasil. Só que agora, não mais presidente revolucionário, à força, mas do presidente legítimo, investido de um mandato constitucional. Por isso que a gente fala que entre 34 e 37 se deu o governo constitucional de Getúlio Vargas. Bem, esse governo ele tem características extremamente centralizadoras. O Getúlio Vargas ele adota uma política de começar a tentar fortalecer o poder executivo em detrimento dos outros poderes. Também na questão da economia, ele continua no entendimento dele de que o Estado deveria ser o grande interventor da economia, mas não só na economia. E aí que está o ponto muito interessante. Ele também se conscientiza de que o Estado deveria intervir também na cultura. Intervir na cultura, criando sempre uma imagem positiva do país e do seu líder. Bem, no campo da política, começam a aparecer também alguns, durante esse governo constitucional do Getúlio, começam a aparecer alguns jogadores importantes na política brasileira. Um é o movimento integralista. O que é esse movimento integralista, Danilo? O movimento integralista foi um movimento que buscava replicar no Brasil algumas das ideias fascistas. Eles tentavam, foi um movimento fascista aqui no Brasil, que eles tinham todo aquele pacote de valorização da cultura nacional, busca pela figura do líder, hierarquia, militarismo, tudo isso nesse pacote, e foi a versão brasileira do fascismo. Por outro lado, outro movimento também que aparece e vem esquentar a política brasileira é a chamada Ação Libertadora Nacional. Essa já era o contrário. Se o fascismo ele estava vinculado ao integralismo, aqui se articulam principalmente os comunistas. A Ação Libertadora Nacional, ela na verdade tinha uma pauta que ia para além do comunismo. Porém, o principal elemento, o principal agente, a principal liderança desse movimento era o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Bem, essa Ação Libertadora Nacional, ela era comandada diretamente pelo Partido Comunista e pelos interesses de Moscou. E aí você tem
a introdução de um elemento de radicalidade na política nacional, a radicalidade do fascismo e a radicalidade do integralismo. Todo mundo somando nesse caldo que vai levar a grandes confusões mais à frente. Pois bem, aí o que acontece? Aí o Getúlio. E aí começa. E aí no que essas confusões vão dar? Vão dar no chamado Estado Novo. O mandato do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas, ele. Quando o seu mandato já estava chegando ao fim, ele. Ele convoca eleições para saber quem iria ficar no seu lugar. Só que, como a Constituição previa, essas eleições que aconteceriam em 1937, elas passam a ser totalmente conturbadas. Por quê? Já tinha havido um levante comunista, chamada Intentona Comunista, que não dá em nada. E aí havia-se o temor de que algum dos grupos radicais fizessem um levante. E o Getúlio Vargas habilmente usa isso. Em 1937, ele denuncia um chamado Plano Cohen, que seria um movimento comunista que estaria pronto para tomar o poder no Brasil e transformar o Brasil num governo comunista. Só que tinha um detalhe: esse Plano Cohen não passava de uma fake news que ele próprio tinha inventado. E aí, usando essa fake news, ele anuncia que não haveria mais eleições e que o Brasil passaria a ter a forma de uma ditadura chefiada por quem? Por ele mesmo, Getúlio Vargas. E aí começa o Estado Novo. Bem, o Estado Novo, ele aprova uma Constituição em 1937 que centraliza totalmente o poder na mão de Getúlio Vargas e torna um Estado extremamente centralizador e forte. Essa força do Estado, como eu falei, ela era manifesta também no campo da intervenção, não só na economia, mas também intervenção na cultura. A intervenção na cultura se dava principalmente através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então teve a Constituição a Constituição, e aí você vai ter a ação do DIP, que vai fazer o culto à personalidade. Vejam que imagem mais fofa. Era isso que o DIP fazia, tentar mostrar o Getúlio Vargas como o pai dos trabalhadores, o pai dos pobres, aquele que defendia um culto à personalidade. Bem, para além disso, ele também era apresentado como o grande líder dos trabalhadores, como aquele que era o pai dos pobres, aquele político que se importava, no que a gente chama de populismo. Ele falava diretamente para o povo. E ele, de fato, começa a apresentar algumas políticas que vão trazer benefícios à classe trabalhadora, do tipo salário mínimo, uma organização de leis que ele faz, que é a CLT, que garante direito aos trabalhadores, uma carga horária de 44 horas no máximo, aumento de salário. Tudo isso Getúlio Vargas faz no sentido de construir para si a imagem que ele queria ter de ser o pai dos pobres. No campo da economia, ele também faz grandes intervenções que vão se dar na forma de... Ele entendia que o Brasil tinha que se industrializar. E ele entendia também, lembra da crise de 29, que essa industrialização deveria ser tocada pelo Estado. E aí ele manda construir grandes empresas, tipo a CSN, a Vale do Rio Doce, a Chesf, todas essas empresas com a missão de tornar o Brasil um país mais moderno, um país mais industrial. Chega a hora da gente começar a entender, né, a peculiaridade desse personagem. Getúlio Vargas, ele é responsável pelos direitos dos trabalhadores, ele é um dos grandes responsáveis pelo processo de introdução da modernização da economia brasileira, mas ele também foi um ditador que fez coisas terríveis quando esteve no governo,
que estimulou um culto à sua personalidade, que foi extremamente duro com a oposição. Então, essa personalidade tem todas essas nuances e todas essas características. Bem, e aí quando ele começa a sentir que a situação, que o Estado Novo já estava entrando derrocada, ele próprio começa um processo de redemocratização, quando ele autoriza a existência de alguns partidos. E aí surge o PTB, que era um partido de esquerda vinculado a ele, o PSD, que era um partido de direita vinculado a ele, a UDN, o PCB, uma série de partidos tentando disputar o poder quando o Estado Novo viesse a acabar. E aparece também um movimento chamado de querenismo, que era um movimento que queria que Getúlio continuasse no poder. Bem, no final disso tudo é que não há eleição e há assim um golpe que retira o Getúlio Vargas do poder e termina com o Estado Novo. Mas eu quero terminar a aula trazendo para vocês uma canção que ressalta um pouco do clima que havia no Brasil durante o Estado Novo, do clima do desejo que se tinha de cultuar não só o líder, mas também a nação. Uma música que vocês conhecem, de valorizar o Brasil, de colocar o Brasil lá em cima, de cultuar a personalidade do presidente e, ao mesmo tempo que você cultuava a nação. É uma música que quase todo mundo conhece, que eu vou apresentar para vocês. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado, esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiferente. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado, esse
coqueiro que dá coco, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Meus versos, Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Pois é, gente, essa música ela foi lançada em 1939, ainda no contexto do Estado Novo. E ela lança, né, um gênero musical que era o chamado samba exaltação, que servia exatamente para isso, para exaltar o país, para passar uma visão positiva do país, muitas vezes a crítica. E ela tem muita cara do Estado Novo. Depois ela acabou que ganhou o Brasil, né? É de um compositor chamado ganhou o mundo, um compositor chamado Ari Barroso. É uma música muito bonita, mas que a gente tem que entender também ela à luz desse processo histórico, né? Ela está lá vinculada ao Estado Novo, tentando ser mais um elemento de culto à personalidade do líder da nação, que era o Getúlio Vargas, que não permitia o espaço para a crítica. As contradições que o Brasil tinha não cabiam nesse tipo de samba exaltação. E está sendo interpretada aí na voz de João Gilberto, que a gente vai conversar sobre ele, esse cantor, na próxima aula. Pois bem, minha gente, eu vou me despedindo por aqui, deixando com vocês o meu muito obrigado. O meu e-mail está na tela, danilo.silva@ceduc.feiradesantana.ba.gov.br. Qualquer dúvida, vocês me procuram por lá, eu vou tentar responder. E é isso, deixo com vocês o meu abraço, peço que se cuidem e tchau.